reunião, porque aí depois vocês conseguem acompanhar, né? Quem não pôde participar conosco pode assistir a gravação, tá bom? Então, bom dia. Estamos nessa TPC de Tecnologia e Inovação. A proposta nossa foi fazer esta formação, aproveitando que vocês têm, né, a formação da área nesta semana. Então, quem tivesse a disciplina de tecnologia poderia optar ou assistir à área ou assistir à tecnologia, né, a nossa TPC de tecnologia. Foi uma forma que nós encontramos de estar com vocês, né, atuar um pouco mais junto com vocês na formação e trabalharemos assim ao longo do ano. Pelo menos uma vez por mês, quando ocorrerem as ATPCs de área do núcleo pedagógico, né, da diretoria, nós iremos fazer a formação com os professores de tecnologia e inovação. Então, vocês, quando tiver a TPC do componente, participam da TPC do seu componente, e naquele momento não está previsto a TPC de tecnologia e inovação. E quando tiver da área, vocês vêm participar aqui conosco, tá bom? Então, isso vai acontecer uma vez por mês, né, de todo o cronograma, semana A, semana B das ATPCs da IFAP, e a organização, então, deste cronograma, a gente se encontra uma vez por semana. Mas teremos também outras formas de estarmos juntos, né, de interagir com o grupo, com a intenção de trabalhar com a formação continuada de vocês, apoiar vocês nesse trabalho, né, como a professora acho que Neide disse, né, que é um grande desafio, né, porque é uma disciplina completamente nova, são temáticas, né, que estão aí emergentes com relação ao uso da tecnologia, e muitas vezes sem a tecnologia para utilizar. Então, temos aí grandes desafios, mas também propostas muito interessantes de engajamento dos alunos, com certeza eles vão gostar muito de trabalhar, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui, hoje é a TPC de linguagens. Então, os professores de linguagens que têm a TPC, que têm aula de tecnologia, podem participar conosco aqui desta ATPC de tecnologia, tá? Caso você não seja da área de linguagens, portanto, não faça TPC hoje da sua área e quiser ficar conosco, tudo bem, não tem problema, tá? Mas se de repente se equivocou, entrou aí no dia errado, fique à vontade, mas é um prazer tê-los aqui, tá bom? Fernando, passo a palavra para você, por favor. Ok, Marcos. Bom dia novamente, pessoal, né? Sejam bem-vindos, né? Meu nome é Fernando, eu também atuo como PCNP de tecnologia aí na diretoria de ensino com o Marcos, né? E nós estamos aí responsáveis dessa formação dos professores de tecnologia e inovação nesse período. É uma satisfação muito grande estar com vocês. Como o Marcos já bem disse, né? Nós desejamos muito esse espaço, né? E agora, por conta dessa nova organização, nós conseguimos, né, conversar com vocês e vamos estabelecer esse vínculo aí para trabalharmos junto, né? A professora Neide já bem colocou que é um desafio muito grande, é um desafio para todos, para nós também, mas juntos nós, né, somos melhores, né? Nós crescemos. Bom, já está projetando aí a primeira tela, né? O nosso ATPC hoje, ele tem um tema tecnologia e inovação, início de conversa. Então, vocês vão perceber que nós vamos tentar contextualizar, né? A gente vai abordar a questão do componente, a gente vai dar um sobrevoo nesse componente, ver a sua estrutura, ver o que ele se propõe e tentar estabelecer um vínculo de conversa, tá? Também está aí posto os nossos contatos, tá? Os nossos e-mails institucionais e os nossos telefones fixos lá na DI, tá? Então, qualquer necessidade, vocês precisando, eu peço que vocês entrem aí em contato, tá, gente? No final desse TPC, vocês serão enturmados também, se quiserem, numa sala do Classroom. Nós faremos ali uma mediação e colocaremos ali materiais, ok? Eu vou passar já o slide para a gente ir para os nossos objetivos.
E aqui você assume, Marcos? Assumo sim, Fernando. Uhum. Obrigado. Então, veja, como o Fernando disse, o nosso objetivo hoje, né, nós temos alguns objetivos aí, sendo que o primeiro é trabalhar com a formação docente, né? Vocês têm um trabalho aí desafiador junto com os alunos, né, nesse novo componente, e aí a nossa função aqui na diretoria de ensino no núcleo pedagógico é atuar na formação dos professores. Então, faremos isso ao longo do ano. Tá? Depois temos como objetivo também levantar expectativas de vocês a respeito do trabalho neste componente, né, tecnologia e inovação. E depois entraremos em um momento mais positivo de apresentação do material. Falaremos, assim, em linhas gerais, sobre as diretrizes do currículo de tecnologia e inovação, tá? Falando ali basicamente a respeito dos eixos do componente que compõe, né, esta disciplina. E depois nós vamos falar sobre o caderno do aluno e do professor. Tá? Então, o nosso grande objetivo na TPC de hoje é falar sobre o material do componente tecnologia e inovação para o ano de 2021. Quais as mudanças, qual a inovação, como ele está organizado. Então, nós pretendemos que ao final desta ATPC, que ela vai até por volta das 11h30, né, que é o horário das 10 às 11h30, nós pretendemos que vocês saiam daqui já com uma noção, né, assim, uma visão ampla de como está organizado o material do primeiro bimestre do componente tecnologia e inovação. Então, para isso, a gente vai ver como está organizado o caderno do aluno e do professor. E também vamos falar rapidamente sobre a sistemática de avaliação do componente, né, que ele tem ali uma particularidade, tá bom? Então, esses são os objetivos. Pode avançar, Fernando, por favor. Nós mandamos para vocês, no começo do mês, via coordenador da escola, 2 links para serem preenchidos por vocês, professores de tecnologia, ou então o professor que atua no projeto de apoio à tecnologia e inovação. Né, esses links, esses formulários, têm como objetivo levantar o perfil dos docentes que atuam, né, nessas ações. Então, vocês devem ter recebido lá na escola, e caso alguém não tenha respondido esse questionário, os links estão aí, o Fernando pode até pôr o link do professor no chat, para que vocês consigam responder a este formulário, tá? É um formulário para levantamento de perfil dos docentes, para a gente conhecer o nosso público, para quem daremos formação, tá? Pode avançar, Fernando, por favor. E aqui a gente vai iniciar uma conversa com vocês, fazendo um levantamento aqui sobre as expectativas de vocês frente ao componente. Tá? O Fernando acabou de colocar o link aí no chat, que é do formulário de perfil dos docentes. Muitos de vocês já responderam, quase que a maioria, porque nós temos mais de 100 respostas lá. Então, é só para quem ainda não respondeu o formulário. Tá? Caso alguém não tenha respondido esse formulário de levantamento de perfil dos docentes de tecnologia e inovação, acesse este formulário e responda. Tá? Bom, aqui para a gente iniciar a conversa, a gente tem uma ferramenta chamada Jamboard. Essa ferramenta, ela permite uma interação online. Tá? E nós faremos agora essa dinâmica, essa atividade. O que vocês vão fazer? Vocês vão acessar este link, tá, que o Fernando acabou de colocar no chat. Ele tem http://jamboard.google.com, e aí uma sopa de letrinhas. Esse link vai dar acesso a uma tela, e nela vocês vão afixar post-its, tem como colocar um post-it lá, já nós mostramos, dizendo qual é a sua expectativa em relação ao componente tecnologia e inovação. No ano de 2021, o que você espera, qual é a sua expectativa com relação ao componente. E lá vocês podem escrever uma única palavra ou uma expressão, uma frase curta, tá bom? Então, acessando esse link, o Fernando vai projetar para vocês, vocês vão cair nesta tela que ele está apresentando agora. E nessa tela, ele está mostrando com o mouse, existe a opção de nota adesiva, né? Nessa nota adesiva, você clicando, ele abre essa janelinha, que é um tipo de post-it. E você digita ali o seu texto, tá?
dizendo, então digita, pode mudar a cor da nota se quiser, e clica em salvar. Quando salva, já vai ficar lá fixado um post-itzinho, tá? Então vocês vão escrever ali qual a sua expectativa referente ao componente tecnologia e inovação para o ano de 2021. Pode ser uma única palavra, pode ser uma expressão, uma frase curta, enfim. Tá? Podem acessar o link que está no chat e fazer esse registro lá para nós. Muita participação de vocês. E a nossa TPC, a gente sempre vai trazer uma ferramenta de interação, tá? Que a gente vai propor aqui uma dinâmica e que também depois vocês possam utilizar com os alunos. Temos ali o nosso robozinho, o Robotech, né? Que é o nosso mascote do material. Vocês vão ver que ele está no material, estará no material ao longo do ano. Então vamos lá, acessando o link que está no chat e registrando ali quais são uma expectativa, basta uma, né? A respeito do componente tecnologia e inovação. Vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Fernando, publica o link de novo, está no chat, professor José. Logo acima dessa mensagem que você pôs, de não vejo o link. Está no chat o link. É esse de onboard aí, o Fernando acabou de colocar novamente. Diga se está visualizando ele, se está ok. Aí clicando nele, você já vai lá para a página do John Board. Dá uns minutinhos para vocês colocarem. Ó. Já tem algumas pessoas lá que já logaram no link, já estão no link. Não precisa fazer login, não precisa entrar com senha, nada, tá? Só clicar no link e você já cai naquela tela. E lá você tem a opção de post-itzinho, né? De nota adesiva, ele chama. Basta clicar lá e colocar a sua informação. Olha lá, o Fernando está mostrando onde é. Vamos aguardar uns minutinhos. Pessoal, vamos lá, vocês estão conseguindo clicar ali no link, entrar na plataforma, colocar uma nota adesiva. Não teve nenhuma colaboração até agora, ninguém contribuiu. Vamos lá, a gente precisa muito da participação de vocês. As nossas ATPCs vão ser de muito aprendizado, né? Como colocaram ali, ó. Então, vocês vão poder participar, mas é importante ter um pouco mais de agilidade aí para a gente conseguir avançar. Vamos lá. Já disseram que a expectativa é muito aprendizado, né, ao longo do ano. O que mais? Quem não conseguir colocar lá, pode colocar aqui no chat. Aí o Fernando inclui lá, não tem problema. Mas seria bacana que vocês utilizassem a ferramenta. A professora Jocely também colocou aqui no chat, que é muito aprendizado, né? Mais alguém? É interessante essa ferramenta, professores, que nós conseguimos fazer levantamento de conhecimentos prévios. Então, para os nossos alunos, nossas aulas aí híbridas, né, nós podemos utilizar ela, né? Então, aí uma sugestão. Lá tivemos mais uma contribuição, né? Então, expectativa de grandes conhecimentos. Então, está muito parecido, né? Ó, aprendizagem, conhecimento. Então, eu acho que é muito esse perfil, é muita característica deste componente, né? Nós temos aqui grandes desafios, nós temos excelentes situações de aprendizagem postas no material e, com certeza, os alunos irão aprender muito, mas também nós, professores, formadores aqui, muito aprendizado para todos, né? Tem mais uma contribuição ali, Fernando, se você puder arrastar. Vamos ampliar um pouquinho o post-it, que aí fica melhor para ler. Olha lá, desafios e curiosidade, né? Isso mesmo. A intenção do componente também é motivar o aluno, essa questão do desafio, né? Que instiga, que motiva o aluno a participar, a colaborar, a querer mais, né? Muito bem, olha, a gente vai dar continuidade, né? Então, retomando aqui algumas expectativas, né, do trabalho que teremos ao longo do ano, é que tenhamos um trabalho de muito aprendizado, né, de bastante conhecimento, acho que de troca de conhecimento, né, de aprendizagem mútua, tanto do aluno quanto dos professores. É um material que instiga a curiosidade o tempo todo, é um material desafiador, então a proposta da disciplina é que as aulas sejam, né, tenham esse caráter desafiador, esse caráter motivador, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade aqui,
agradeço a participação, a gente gostaria que, né, em próximas interações vocês conseguissem participar mais, tá bom? A gente conta muito com essa participação de vocês. Então, quem conseguir acessar a reunião usando o computador, tá? É um tanto quanto melhor que usar o celular. Tem problema nenhum participar usando o celular e dá para interagir também usando o celular. A tela um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais trabalhoso ali, mas também é super possível. Mas quem tiver no computador fica mais fácil para abrir esses links e tal, fica tudo muito mais prático. Não tendo computador, vamos de celular mesmo, funciona super bem, tá bom? Então, só retomando, porque tem várias pessoas que estão entrando, né, agora. Nós estamos aqui na formação na TPC de Tecnologia e Inovação. Estamos usando a semana da TPC área, né, para oferecer para os professores que têm a disciplina de Tecnologia e Inovação, né, para oferecer a formação para eles. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito do material desse componente. Tá? Pode avançar, Fernando, por favor? Isso, aí você dá continuidade aí, né? Ok, Marcos. Só sobre o John Board, pessoal, essa ferramenta que o Marcos acabou de exemplificar, ela também faz integração lá do Classroom. Então, quem tem as salas de aula lá virtuais do Classroom, suas turmas, você pode integrar de forma bem fácil, né, que está lá dentro do Classroom mesmo, por meio das ferramentas Google, o John Board, que é esse mural virtual, essa lousa digital. Tá? Então, fica aí a dica, tá? E agora eu quero comentar com vocês de uma forma rápida a constituição deste componente, do componente tecnologia e inovação. Da onde que ele parte? Bom, se a gente fazer um resgate histórico, em 2018 surgiu aí a BNCC homologada pelo ensino fundamental, né? E a BNCC, no seu bojo, ela trouxe aí 10 competências gerais. Das 10 competências gerais, tem uma que nos chama muita atenção, que é a competência 5. Ela tem o intuito de um olhar crítico para a cultura digital. Então, a BNCC, como vocês bem sabem, ela não é currículo, mas ela é uma plataforma, uma geradora de currículos. Então, é por meio dela que estados, municípios fizeram e estão fazendo os seus currículos, tá? Então, parte daí que o uso intencional de tecnologia deve refletir, né, no ensino formal para a reflexão aí de diversas práticas sociais, tá? Então, essa quinta competência, ela vai abordar que tudo aquilo que está ligado à tecnologia deve ser utilizado para se comunicar, disseminar, produzir conhecimento, resolver problemas, exercer o protagonismo e criar uma prática de vida autoral. Tá? Então, é o uso extensivo da tecnologia na educação. Tendo isso posto, o nosso currículo, né, o currículo paulista, que está vigente aí desde 2019, aí na sua página 40, ele trouxe alguns apontamentos sobre tecnologia. Então, lá na página 40, ele fala que a tecnologia deve ter aplicação prática no conhecimento técnico e científico para o desenvolvimento de competências e habilidades. Ele deixa bem claro que a tecnologia não é um fim, mas sim um meio que permite o desenvolvimento dessas competências. Por isso que vocês viram que o nosso currículo paulista, é pautado em habilidades e competências. Então, a tecnologia surge aí como um meio de desenvolvimento. Entre outros aspectos, tem aí que a tecnologia deve, né, o aluno pode, através da tecnologia, buscar dados e informações de forma crítica, analisar vantagens e riscos,
do uso da tecnologia, apropriar daquela cultura digital que está mencionado na 5ª competência geral da BNCC, explorar e produzir conteúdos de diversas mídias, entre outros. Em si, o currículo paulista, ele tem um objetivo geral que o aluno reflita, né? Que ele indague, que vocês, como mediadores do conhecimento, promova ao aluno essa ampliação do olhar crítico para a tecnologia. E nós vimos isso extensivamente, principalmente no ano passado, que precisamos migrar aí para o ensino remoto, né? Então, a gente viu como que nós fomos dependentes da tecnologia. Então, o currículo traz que é necessário refletir sobre tecnologia. Mas não é uma reflexão desorganizada. A reflexão aí, ela tem uma organização. E para parametrizar, né, para deixar isso organizado, surge aí a diretriz curricular do componente de tecnologia e inovação. Em 2019, foi elaborado um documento que seria aquele que ia direcionar esse componente que a gente está vivendo agora em 2021, viveu já, quem já deu aula, em 2020. Esse documento, chamado Diretrizes Curriculares, ele foi dividido, né, em 3 grandes eixos. Então, o componente em si, ele tem na sua organização uma divisão, tá, por campos, por eixos, que tem como primeiro eixo as TDICs, né, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, e dentro das TDICs, alguns objetos de conhecimento, que vocês, quem já deu aula ano passado nesse componente, e quem dará e está dando aula, no caso, este ano, vai perceber alguns conteúdos, né, objetos de conhecimento, conforme traz a BNCC, que são tratados pelas TDICs. O segundo eixo vai falar sobre o letramento digital, essa questão do entendimento, da compreensão da tecnologia. E para tratar do letramento, nós temos, por exemplo, assuntos como cidadania digital, linguagens midiáticas e mídias digitais. Então, são assuntos, conteúdos, objetos de conhecimento que vão fazer menção de como desenvolver esse letramento com os alunos. E, por fim, o pensamento computacional, que ele está muito atrelado ao fazer, àquilo que o aluno vai desenvolver colaborativamente, principalmente em atividades em grupo. Claro que não exclui aí também atividades que ele pode desenvolver de forma individual, tá? Então, em suma, o componente é regido pela diretriz e a diretriz é dividida em 3 eixos. Esses 3 eixos aí dão a noção aí do material orientador. Aí você me pergunta, mas onde que eu posso verificar essa diretriz? Eu posso acessar, ter mais instruções ali, entender como que está descrito a diretriz. Bom, no site do Currículo Paulista, né, que aqui está efap.educacau.sp.gov.br/Currículo Paulista, né, tudo junto, você tem aí essa página e lá em materiais vai abrir 2 ciclos. Ensino Fundamental, né, que tem todos os materiais do Fundamental 1 e do Fundamental 2, e Ensino Médio. Tá? Você entrando nestes ciclos, né, você vai lá em material de apoio. Nos materiais de apoio, tá, você vai encontrar lá os cadernos do professor, os cadernos do aluno e as diretrizes. A SEDUC, né, falou por meio aí de videoconferência que essas diretrizes, elas estão sendo
revistas, né, estão sendo atualizadas, principalmente devido à pandemia, né, que vai sair uma nova versão. Mas, por enquanto, pessoal, as diretrizes do ano 2019 estão valendo para o componente tecnologia e inovação. Quando houver uma nova, nós divulgaremos, tá? Então, neste site, vocês encontram os materiais, tá? Vocês vão encontrar materiais como os materiais lá do ano passado, tá? Esses materiais que, num primeiro momento, eles, lá no primeiro bimestre, eles estavam organizados no ano passado como um material de acolhimento. Então, todas as séries anos tinham o mesmo material. Posteriormente, a partir do segundo bimestre do ano 2020, houve a separação em anos séries. Então, o sexto e o sétimo tinham o mesmo material, oitavo e nono mesmo, e todo o ensino médio caminhava no mesmo material. Então, esses materiais também podem ser acessados lá nos materiais do currículo paulista. Porém, né, uma das grandes novidades que nós trazemos para essa TPC, e que vocês já devem ter percebido, porque creio que vocês já acessaram aí os materiais, é que este material foi reformulado, principalmente com a inserção do novo ensino médio. Então, nós temos agora um material do sexto à primeira série, que se chama Currículo em Ação. Tá? Então, nesse caderno Currículo em Ação, o sexto, o sétimo, o oitavo e nono aí do Fundamental 2 estão juntos com os outros componentes. Então, cada ano, série tem lá o seu caderno, por exemplo, o sétimo ano tem o seu caderno. Todos os componentes, né, todas as disciplinas estão nesse caderno, juntamente com tecnologia e inovação, com novos conteúdos, com uma nova sequência de aprendizagem. Tá? Então, nós temos um material totalmente novo para tecnologia e inovação. Já para a segunda e terceira séries do ensino médio, nós temos ainda o material do Aprender Sempre, tá? Do São Paulo. Do São Paulo Faz Escola. Então, dentro do material que foi enviado para os alunos, lá no caderno de recuperação Aprender Sempre, estão lá a disciplina do componente tecnologia e inovação. Então, o aluno que abrir lá a segunda série do ensino médio, do Aprender Sempre, também vai ter lá no seu caderno o componente tecnologia e inovação. Esse material também mudou? Também mudou. Também é um material totalmente reorganizado. Você vai perceber que tem traços do material do ano passado. Só que a organização e a forma que está posta a intencionalidade pedagógica sofreu uma grande alteração. E é a partir disso que a gente vai falar com vocês agora. Né? A gente vai dar um passeio aí por meio desses materiais. Tá? Eu vou retornar para o Marcos para que vocês aí acompanhem como que está a disposição desses materiais. Ok? Dúvidas, gente? Coloca aí no chat que a gente vai respondendo, ou levante a mão, ou chame no microfone, por favor. Tá ótimo, Fernando. Pessoal, tudo bem até agora? Deem um ok, um joinha aí no chat se está tudo bem, ou abre o áudio aí e diga. Está compreensível até agora? O que nós abordamos? Né? Falamos um pouco da BNCC e das diretrizes do componente. Tá? E como estão organizados, né, a nova versão do caderno do aluno do professor. Tá? Então, o pessoal está dizendo que tudo bem até aqui, ok. Vamos continuar, tá? A ideia agora é aprofundar um pouco mais, né, a forma como estão organizados os materiais no caderno do professor e depois veremos no caderno do aluno também. Tá? Então, no caderno do professor, pode avançar, Fernando, para cada série ano, há o caderno do professor, o caderno orientador do professor. Tá?
Este ano, esse material está chegando nas escolas também na versão impressa. Quem recebeu o material Aprender Sempre, né, que já chegou em diversas escolas, vai perceber que alguns dos cadernos do Aprender Sempre vêm com o material de tecnologia junto. Né? Volta uma tela, por favor, Fernando. Isso. Então, aqui, veja, ó. A segunda e terceira série do ensino médio, que está com material Aprender Sempre novo, neste material do Aprender Sempre está vindo também o conteúdo do currículo de tecnologia e inovação. Tá? E, se eu não me engano, é também projeto de vida. Então, o Aprender Sempre da segunda e terceira série do ensino médio contém o material de tecnologia e inovação. Confere, quem tem segunda e terceira do ensino médio, chegou a ver isso? Deem aí um retorno para mim, se está ok essa informação. A gente pode estar equivocado aqui, porque nós não recebemos na diretoria de ensino, eu não vi ainda esse material impresso, só vi o material que está no site. Tá? Então, quem viu, dá um ok aí se é isso mesmo, ou se está diferente a organização. E para as demais séries, está junto do material Currículo em Ação, que tem de todas as disciplinas, tá? Do 6º ano até a primeira série do ensino médio. Pode avançar, Fernando. Então, com relação ao caderno do professor, tá? Para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, ele tem a seguinte organização. Primeiro, o caderno do professor começa uma conversa com você, professor, sobre... primeiro, ele recebe você, né? Olá, prezado professor, bem-vindo, é um prazer ter você aqui nesse componente. Depois, ele fala sobre a concepção do material. É um parágrafo que explica qual o objetivo, né? Como esse material foi concebido, de que forma ele foi pensado. Então, ele foi pensado muito em cima da questão da criatividade, do aluno conseguir expor suas ideias, de ele conseguir interagir com o objeto do conhecimento, produzir, né, a questão do mão na massa, tá? Mas é uma produção reflexiva, ele faz algo, mas tem um aspecto de refletir sobre aquilo que ele fez, tá? Não é só produzir por produzir. Então, depois dessa parte da concepção inicial, deste parágrafo, que ele explica também que a importância disso é para que você colabore com a formação do cidadão autônomo, né, da atuação dele no mundo. Então, a gente está colaborando aí para essa formação integral do ser humano. Ele traz algumas informações ali sobre gamificação, porque o material do ensino fundamental, principalmente, traz muito forte essa questão da gamificação, tá? Daqui a pouco vocês vão ver em mais detalhes como se dá isso. Mas para que a gamificação aqui? Qual a função? Com que intenção? Né? A gamificação trazida no material, ela tem uma intencionalidade pedagógica. E ela se apoia na estratégia do jogo. Então, nós não vamos ficar jogando em sala de aula e também não vamos levar game virtual para não jogar em sala de aula. Nós vamos fazer uso, tá, de algumas estratégias de jogo no momento de desenvolver as atividades do componente. Então, vocês vão perceber que o componente ele tem essa roupagem, né, nesse primeiro bimestre, pelo menos, de um aspecto gamificado. Né? O aluno vai sendo bonificado conforme ele vai avançando, seguindo sucesso ali nos seus estudos. Tá? Então, essa foi a metodologia, a dinâmica, né, dessa metodologia que vai ser utilizada na sala de aula. De certa forma, é uma maneira de reconhecer, né, e valorizar o percurso formativo do aluno, né? E aí você, né, para valorizar o aluno e fazer com que ele chegue às suas conquistas, você vai dar ali um elemento que vai indicar avanço, indicar sucesso. Né? E a ideia, então, que as atividades postas não sejam vistas de forma punitiva, muito pelo contrário, tem que ser um trabalho motivador, um trabalho de incentivo ao aluno. Tá? Depois ele vem falando também a respeito da estrutura e da organização do material. Tá? Como o aluno tem essa questão do engajamento muito forte, a gamificação traz essa questão do engajamento muito forte, né? E o material é estruturado de forma que o aluno consiga perceber ao longo do material o avanço que ele vai tendo, né? E você, a partir de objetos que aqui eles chamam de tech coins, né?
então faz uma analogia aí à moeda, né, a moeda virtual, o Bitcoin, então o que eles chamam de TechCoin. Então você vai poder bonificar esse aluno a cada avanço que ele tem, né? O material traz então como o caderno do aluno, do professor está estruturado, e depois ele fala um pouco também a respeito da avaliação, tá? Qual é o objetivo, o que se espera enquanto um sistema de avaliação dentro dessa característica de engajamento do aluno, né? A gente já sabe que o componente tem esse viés avaliativo diferenciado de engajamento, tá? E depois ele traz também a questão de metodologias ativas, né? O material do professor conversa um pouco com vocês, na verdade de uma forma bem peculiar ali, trazendo um infográfico sobre metodologias ativas, e é um infográfico, esse que o Fernando está apresentando agora, que nos traz ali diversos aspectos e diversos recursos, né, e modalidades de metodologias ativas, fala um pouquinho do ensino híbrido, e assim, conversar sobre esse infográfico dá uma formação completa, né? A gente poderia passar aqui 1h30 da TPC falando só sobre esse infográfico, levantando o conhecimento de vocês e discutindo a aplicação disso em sala de aula, tá? Então o material, ele é um material que assim instiga, né, a gente a procurar saber mais sobre. E quando fala em metodologias ativas, ele não traz nenhum outro texto senão este texto visual, né? E aí vocês podem, a partir deste texto visual, desta imagem, explorar, pesquisar mais, conhecer mais a respeito das metodologias ativas, né? Pode voltar no slide anterior, Fernando, por favor? Só para eu concluir dizendo que o material traz também um texto de adaptação, sobre adaptação curricular. Então, neste primeiro bimestre, o material traz este enfoque da importância de fazer adaptação curricular para os alunos público-alvo da educação especial. E no segundo bimestre, o foco será sobre procedimentos e estratégias de leitura. Então, também é um texto de uma página que ele traz ali sobre esta perspectiva de trabalhar com os alunos da educação especial, tá? Então, olha, pode avançar, Fernando. Conhecida a estrutura do caderno do professor, em linhas muito gerais, gente, aqui a gente não está menosprezando o estudo que vocês já fizeram ou a leitura que farão de forma mais atenciosa, né, a partir dessa conversa nossa. Então, vocês conseguirão compreender melhor ou estão aí conferindo, né, tudo que vocês já estudaram e leram no caderno do professor. Pode avançar, Fernando. Aqui, com relação à estrutura, né, que foi dito lá, ao longo do caderno do professor e do aluno, há alguns ícones, né, para chamar a atenção. Então, o primeiro dele é a orientação para você, professor. Sempre que tiver esse bonequinho com o livro aberto, ali há uma orientação para você a respeito daquele material, a respeito da situação de aprendizagem. Tanto no caderno do professor quanto do aluno, existe esse ícone do bonequinho com o livro, que é o ler para conhecer. Então, em toda a situação de aprendizagem, sempre que vai abordar uma temática, um conteúdo ali específico, ele traz, então, um texto de apoio para o aluno e para você também, professor. Geralmente são textos curtos, né, para conceituar e ajudar o aluno a compreender aquilo que está sendo trabalhado. E também há ali a lâmpada, né, acesa, com alguns comentários e informações a respeito da temática trabalhada. Tá? Então, vocês vão encontrar aí essa iconografia ao longo do material. Pode avançar, por favor? Existe, gente, vocês já devem ter visto aí, devem ter organizado, inclusive muitos já feito esse primeiro momento com os alunos, uma proposta de acolhimento, né, da disciplina. Por que acolhimento? Porque a disciplina é nova para alguns alunos, né, mas ela é de conteúdo novo para todos. Então, embora o ano passado nós tivéssemos conteúdos em comum, né, no primeiro bimestre foi um conteúdo só de ambientação para todo mundo. Depois, nos demais bimestres, nós tivemos aí 6º e 7º ano com material, 8º e 9º com o mesmo conteúdo, ensino médio com o mesmo conteúdo. Aqui nós temos um material renovado, né? O 6º ano não conhece, porque está chegando agora na nossa escola, né? A maioria dos 6º anos são de escola municipal e não tiveram contato com essa disciplina, nunca estudaram a respeito. Mas também nós temos, por exemplo, escola que só tem ensino médio.
né? E a escola que só tem ensino médio, temos situações de ela receber o aluno do 9º ano também do município. Então, é um aluno que não passou pelo currículo de tecnologia e inovação ano passado, né? Porque ele não era aluno nosso do estado. Então, vocês têm que ter esse olhar atento, né? E trabalhar com essa questão do acolhimento. O acolhimento é uma proposta que faz um diagnóstico com relação às expectativas do aluno no componente. Muito parecido com o que nós fizemos com vocês naquela dinâmica do John Board, né? E aqui, para o 6º ano, ele traz uma proposta em torno das redes de conexões. Então, ele traz até uma dinâmica da rede do barbante, né? Que muitos já conhecem, que vai soltando o barbante, os alunos vão segurando esse barbantinho, no final forma uma rede, né, para você discutir ali, então, a importância da pessoa, do aluno, nessa rede de conexões. Né? Então, já é um levantamento de conhecimento prévio. No 7º, 8º e 9º ano, ele traz a rede de amigos, né, como ele se comporta perante a rede de amigos virtuais que ele tem. E traz uma proposta de uma produção de cartaz ali, né, com ícones, o robozinho no centro, balões de pensamentos, para o aluno colocar ali o que ele pensa a respeito. A professora Cibele diz que trabalhou ano passado na quadra, né, com essa rede de conexões, usando essa dinâmica do barbante. Os alunos adoram, né? A gente tem agora que tomar um pouco mais de cuidado com relação à questão do distanciamento e dos protocolos, né, de segurança, de higiene, mas é possível ainda assim desenvolver essa atividade com os alunos na sala, tendo esses cuidados, né? E no ensino médio, o acolhimento, ele fala sobre a presença do estudante na web, né? Ele já tem uma maturidade um pouco maior, um uso, inclusive, né, dos ambientes virtuais maior do que os alunos, né, na faixa etária anterior, e aqui ele propõe uma atividade pautada no que a gente chama de mapa de empatia, que ele vai ter que dizer o que ele pensa, o que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente e faz com relação à internet, com relação à tecnologia. Então, uma atividade extremamente interessante também, que dá ali uma proposta de reflexão bastante rica na sala de aula. Então, gente, essas são as propostas de acolhimento, o que significa que seria, assim, a primeira aula de tecnologia que você deu para o seu aluno, é essa proposta que você tinha que ter trabalhado com eles. Caso não tenham feito, é sempre tempo, pode fazer, tá? Ou se ainda não teve oportunidade de trabalhar, dado o revezamento que a gente tem, né, dos grupos de alunos nas escolas, ainda é possível fazer esse trabalho com eles. E aí, no material do professor, ele tem o detalhamento ali de como fazer, tá bom? Pode avançar, Fernando, por favor. Aqui é a título de conhecimento e de exemplificação de como as habilidades estão postas no material do professor. Então, ele sempre vai estar, a habilidade vai estar colocada em um dos eixos dos 3 que o Fernando apresentou. Então, exemplo, aqui nós temos 2 habilidades do eixo Tecnologia Digital de Informação e Comunicação, que a gente, né, abrevia e fala TDIC. E depois do texto da habilidade tem uma coluna sobre objeto de conhecimento. Então, por exemplo, essa segunda habilidade posta, reconhecer a presença do cyberbullying, identificando diferentes formas de manifestação da intolerância digital, posicionando-se contrariamente ao cyberbullying, né, e vislumbrando possibilidades de denúncia. Então, o aluno tem que ter a capacidade, aqui nós estamos falando do aluno da primeira série do ensino médio, ele tem que ter a capacidade de refletir sobre o uso que ele faz da internet, reconhecer a presença de cyberbullying, né, ou se ele estiver sofrendo cyberbullying ou perceber alguém que esteja sofrendo cyberbullying, saber identificar essas formas de manifestação, a questão da intolerância digital, né, se há uma postagem de alguém, né, de forma a menosprezar outra pessoa, então esse aluno precisa identificar isso. Tá? E aí tem uma questão de objeto de conhecimento, ou seja, o que ele vai produzir, sobre o que ele vai trabalhar, com o que ele vai atuar. Né? Então, usando sua criatividade, fazendo remix, né? Remix, o material, as diretrizes do componente, explica o que é remix, né? Qual o objetivo do trabalho com ele, as questões éticas e legais envolvidas no uso das tecnologias. Então, todo material tem essa organização, quando se fala na habilidade. Vai trazer o eixo, a habilidade e o objeto de conhecimento. Tá? Pode avançar.
Aqui só para entender, né, no sexto ano, no primeiro bimestre, nós temos 6 habilidades propostas no material. No sétimo ano, 7 habilidades. Oitavo, nono e primeira série do ensino médio, todos eles contêm 6 habilidades, né, cada uma no seu componente, na sua série ano. Depois, segunda série, 5 e terceira série, 6 habilidades. Tá? Pode avançar. Se vocês forem olhar nas habilidades essenciais, a lista de habilidades essenciais quase que bate, coincide com essas habilidades do currículo. Tá? Uma ou outra que diminui uma das habilidades. Então, esse é o número total de habilidades que prevê o bimestre. E vocês vão perceber, gente, que de uma maneira também diferenciada, vocês não vão identificar uma atividade para cada habilidade dessa. Por quê? Porque as habilidades são contempladas ao longo da sequência das situações de aprendizagem. Então, pode ser que na situação de aprendizagem 1 sejam contempladas as habilidades 1 e 2. Nas situações de aprendizagem 3, pode ser que volte a habilidade 1 ser contemplada, porque a atividade pressupõe que aquela habilidade também possa ser desenvolvida. Então, não há algo muito linear, assim, com relação ao desenvolvimento das habilidades, tá? Não é que se eu tenho 4 situações de aprendizagem, eu vou ter uma habilidade para cada situação de aprendizagem. Não, as habilidades permeiam aí de forma integral todas as situações de aprendizagem. Tá? E a gente vai percebendo, conforme a gente estuda as situações de aprendizagem, a gente vai percebendo quais são as habilidades que são contempladas ali, tá? Em maior ou menor grau. Pode avançar, Fernando. Ô Marcos, Oi. É de pontuar também, né, que como você falou, como que a complexidade e como que foi articulada a organização desse material, não dá para deixar uma parte, falar assim, eu vou deixar essa parte e vou fazer a outra, porque há uma articulação entre o material e o desenvolvimento das habilidades. Então, quer dizer, quando o aluno chega lá no fim, né, ele conseguiu, ou pretende-se que ele conseguiu desenvolver aquele rol, né, aquele conjunto de habilidades que estavam previstas no material, né? É isso mesmo, tá? E aí a gente tem sempre, não é específico deste componente, né? Todas as disciplinas, a gente tem sempre um número muito pequeno de aulas, né? Uma quantidade grande de conteúdos e habilidades a serem trabalhadas e desenvolvidas, o que demanda um planejamento, né? Bem atencioso. Então vocês vão, conforme vão conhecendo o material, vão fazendo a leitura, né, deste material, vão percebendo aí como articular essas coisas, tá? Olha, o material traz uma proposta também, como eu disse, né, que o componente tem uma proposta diferenciada e nas séries do ensino fundamental ele traz essa característica da gamificação. Ele usa como plano de fundo a metodologia da gamificação. E aí, na primeira série do ensino médio, o ensino médio não trabalha com a questão da gamificação. A gamificação é exclusiva para o ensino fundamental, tá? Vocês estão no nono ano. Vocês vão ver essas características no material do professor e do aluno do sexto ao nono ano, a gamificação. Porque na primeira série do ensino médio, dado a faixa etária dos alunos e o nível cognitivo e a condição de avançar, eles propõem a metodologia de aprendizagem baseada em desafios. Tá? Então, uma metodologia muito interessante, tem atividades ali bastante instigadoras. E já na segunda e terceira série do ensino médio, há o desenvolvimento da metodologia da aprendizagem baseada em projetos. Tá? São projetos simples, projetos que são possíveis serem desenvolvidos na disciplina. Então, percebam, gente, que nós não estamos falando aqui daquelas aulas muito tradicionais. Nós estamos falando aqui de uma certa, vou dizer inovação, né, mas não estou dizendo aqui de romper, uma ruptura total e completa da aula. Mas há de ter ali características diferenciadas de trabalho com o aluno. Então, no componente de tecnologia, a ideia é que tenhamos ali uma dinâmica diferenciada, tá? Uma proposta de trabalho dada a metodologia que é proposta no material. Então, para o sexto e nono ano, gamificação, para a primeira série de ensino médio, aprendizagem baseada em desafios, segunda e terceira série, aprendizagem baseada em projetos. Tá? A primeira coisa que se vem aqui, volta, por favor, Fernando, só no slide anterior, só para eu concluir aqui um raciocínio.
A primeira questão que se levanta aqui é, se nós vamos trabalhar com metodologias diferenciadas, eu preciso conhecer o que fala, né, e como trabalhar com essas metodologias. O material traz de forma muito sucinta, né, a explicação sobre gamificação, sobre aprendizagem baseada em desafios e baseada em projetos. Então, cabe aqui um estudo, um conhecimento, né, mais aprofundado a respeito dessas propostas, dessas metodologias. Portanto, é nossa intenção ir trabalhando com vocês ao longo do ano a respeito dessas metodologias também, tá? Mas aí cada professor pode, fazendo suas leituras, seus estudos, né, aprender mais como trabalhar com essas metodologias em sala de aula. Sabe, Fernando? Aqui é um exemplo de como é posta a gamificação no material do ensino fundamental, tá? Como eu disse para vocês, o material ele faz uso da estrutura do jogo, né, para propor a dinâmica, né, do conteúdo ali trabalhado. Então, vocês vão ver que logo no começo do material, o aluno é apresentado as conquistas que ele pode ter ao longo do componente. Então, ele diz aqui, ó, que após concluir todas as atividades e preencher esses espaços, o aluno vai se tornar um internauta guardião, né? O internauta guardião é representado pelo nosso robozinho. Então, olha lá, o nosso robozinho internauta guardião. Então, veja, gente, para o aluninho do 6º ano, isso é extremamente motivador, porque ele tem essa questão lúdica muito presente ainda na vida dele, né? Ele está numa faixa etária ainda em que a aprendizagem se dá de forma muito, muito lúdica, muito mão na massa, mas com um objetivo pedagógico muito bem definido. Não é pôr o aluno para brincar, né? E sim propor atividades pedagógicas pautadas na gamificação, com o uso de estratégias de jogo para motivar e engajar o aluno. É essa a proposta, tá? Então, conforme o aluno vai desenvolvendo as atividades do componente, e no material há indicação de quando você vai premiar, vai bonificar o aluno com um Bitcoin, né? Com um TechCoin, ele chama de TechCoin, que é essa moedinha da tecnologia, né? Então, o aluno, conforme vai fazendo a atividade, ele pode ganhar um TechCoin. Isso, gente, é para motivação e para engajamento do aluno, tá? E a gente aqui tem que ver sempre o aspecto positivo e o quanto o aluno está evoluindo. Então, não é penalizar o aluno. Você não fez, você não ganha. Mas vamos então fazer a atividade para que você seja contemplado com um TechCoin. E conforme ele é contemplado com o TechCoin, ele cola ali no campinho da primeira situação de aprendizagem, atividade 2, e você, professor, no campo de baixo, assina e coloca a data. Então, você vai atestar que ele, de fato, mereceu aquele TechCoin, aquela moedinha, né? E essa moedinha, gente, você vai entregando para o aluno aos poucos, conforme ele vai concluindo as atividades, né, do componente, e a ideia é a seguinte, aqui vai uma sugestão. Esse anexo 1, que contém essas moedinhas, que o aluno recorta e cola depois no caderno dele, conforme ele vai cumprindo com as atividades, né, ele tem campo para o aluno pôr o nome e a turma, né, pode pôr o número e a turma. Isso é uma folha que está em anexo no caderno do aluno, e a nossa sugestão é para uma melhor organização, que você peça para que o aluno destaque esta folha, coloque o nome dele à série, e você, professor, fique de posse dessa folha. Para não correr o risco do aluno recortar tudo e já colar tudo de uma vez lá. Querer meio que burlar as regras. Então, tem que explicar muito bem para ele como vai funcionar essa dinâmica, e se você quiser recolher essa folha que tem o nome do aluno, conforme os alunos vão cumprindo com as atividades propostas e com os desafios, você vai entregando para que ele recorte e cole lá no caderninho dele. Então, é uma forma de motivar o aluno, né? Então, olha, ele vai ser bonificado com a moedinha. No 7º e 9º ano tem esse saquinho de dinheiro, né? Ó, então, ele vai recortando e colando lá e você vai dando visto, tá? Ao final, o aluno vai ser premiado, digamos assim, né, com uma graduação. O 6º ano ele pode se tornar um internauta guardião. Isso é o final do bimestre, tá, gente? Não é o final do ano, não. Cada bimestre vai ter. Ele pode ser um internauta guardião. Os alunos do 7º e 9º ano, eles vão ganhar uma estrela de estudante Tech 1
né? Então, estudante de tecnologia 1, e o aluno do 8º ano também, ele vai ganhando sua estrelinha e vai colocar lá. Então, veja, gente, é motivar, é instigar este aluno, é fazer ele ter conquistas, né? Para que ele se sinta valorizado com o que ele realiza ao longo do bimestre ali no componente. Aqui, só a título de exemplo, no material do aluno e do professor, tem essas frases, né? Olha, então, completou até aqui? Parabéns, você ganhou um TechCoin. Então, o aluno vai perguntar, professor, eu ganhei, posso receber? Então, ele também vai se sentir motivado para isso, é esse o objetivo, tá? Então, a gamificação tem essa característica no material do ensino fundamental, tá bom? No material do ensino médio, ele, como eu falei para você, trabalha com a questão da aprendizagem baseado em desafios, né? Fernando, quer falar para a gente a respeito dessa dinâmica? Ok, Marcos. Bom, pessoal, a parte do ensino médio, como o Marcos bem colocou, a gamificação está para o ensino fundamental e a aprendizagem baseada em desafios, ela está posta na primeira série do ensino médio. Então, qual que é a proposta, qual que é a intencionalidade pedagógica neste caso aqui? É que o aluno seja motivado por meio do desafio e que ele consiga atingir o fim, né? Que é conseguir vencer esse desafio através da produção de algo, né? Um conteúdo autoral. Então, para fazer essa condução, como que o aluno deve, as situações de aprendizagem da primeira série, as 4 aí do primeiro bimestre, elas foram divididas praticamente na mesma estrutura metodológica. Como? Nós teremos um grande tema, tá? Esse grande tema é o objeto de conhecimento que será trabalhado, então é aquela parte que dá do estudo do conteúdo, o objeto, né? A gente tem aqui, ó, da primeira situação de aprendizagem, influência na constituição da identidade, e na 4, por exemplo, traz um tema de física, energia, por exemplo. Mas não é o estudo somente do conteúdo, mas sim desenvolvimento da habilidade. Então, para desenvolver essa habilidade, para trabalhar por meio de desenvolvimento da metodologia de aprendizagem por desafio, tem uma pergunta essencial. Então, toda essa estrutura, né, da primeira série, ela vai trazer sempre uma pergunta desafiadora. Então, essa pergunta desafiadora, lá, por exemplo, na primeira série do médio, na situação de aprendizagem 1, é o que me influencia e o que me constitui, ou me constitui, né? Então, através disso, a condução, né, do material e por meio da sua mediação, vai desdobrar que o aluno consiga, no final desta situação de aprendizagem, produzir um vídeo sobre as suas reflexões sobre a influência na formação da sua identidade. Ou seja, não é simplesmente, olha, fazer uma leitura e produzir um vídeo, mas sim, primeiramente, refletir sobre aquilo que está posto no material, as condições e o contexto que ele está vivendo e, posteriormente, a produção desse conteúdo atitudinal. Então, pessoal, percebam que você, caminhando por meio dessa metodologia de aprendizagem por desafios, a sua participação, a sua mediação com o aluno será importantíssima, porque se ele não tiver essa proximidade com você, ele não consegue refletir sobre aquilo que é proposto. Ele pode fazer por fazer, igual já o Marcos bem colocou. Então, nós sabemos que a primeira série é uma série importantíssima, porque é uma série que transita entre o Fundamental 2 e o médio, então vai precisar muito da sua ajuda. Então, essa organização está posta na primeira série. Já na segunda série, nós temos a metodologia de trabalho de aprendizagem baseada em projetos. Então, nós teremos as situações de aprendizagem postas de uma forma que ele consiga aí trabalhar no desenvolvimento de um projeto. Veja bem, pela faixa etária, pela
já a apropriação do conteúdo, do desenvolvimento de habilidades, aqui já é proposto algo mais autônomo. Não exime o professor acompanhar. Então, o professor vai acompanhar esse aluno, mediar, para que ele consiga, né, entender como as situações estão postas e, principalmente, desenvolver um projeto. Ou seja, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que metade das situações de aprendizagem do caderno do ensino médio, por exemplo, da segunda série, ela vai tratar sobre o desenvolvimento do objeto de conhecimento e a outra metade vai aplicar no desenvolvimento prático, seja aí de uma criação não plugada, né, numa atividade desplugada, para que o aluno consiga perceber esse desenrolar, essa produção. Tá? A terceira série do médio também traz essa intencionalidade igualmente da segunda série. Então, ela vai trazer aí uma pergunta, tá? Nós temos um tema gerador do projeto, né, que vai se apoiar, aquele terreno que é onde que ele vai fazer o seu projeto, né? E, por fim, né, as habilidades que trazem aí para ser desenvolvido. Vocês vão perceber que, principalmente na segunda e terceira série, esse trabalho de aprendizagem por projeto, ele está muito baseado na questão da investigação científica. Então, daí, né, uma sugestão de estabelecer aí colaboração com outros professores de matemática, professores das ciências da natureza. O próprio caderno vai fazer indicação isso, vai conversar com vocês a respeito disso, falando, professor, se for possível, estabeleça uma atividade colaborativa com professores de matemática, com professores de química, de física, tá? Porque é uma situação que vai demandar uma interdisciplinaridade, tá? E por fim, gente, no material, ele vai trazer assim, olha, para o aluno, no final do material do aluno, tem um QR Code, né, ou endereço de um link para que o aluno avalie este material. Então, no final do bimestre, né, você solicite, é importantíssimo que você solicite o aluno. Olha, entra lá nesse QR Code ou nesse formulário eletrônico e responda. Por quê? É a opinião do aluno a respeito deste material, tá? E como que ele está posto. Isso servirá de subsídio para os novos materiais que virão aí em terceiro e quarto bimestre. Então, é importante que o aluno responda esse questionamento aí, ok? Eu quero passar agora para o caderno do aluno. Vou voltar para o Marcos, tá? Ok, Fernando. Pessoal, tudo bem até agora? Alguma dúvida a respeito dessa organização do caderno do professor? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma observação? Querem abrir o áudio para falar? Esse formulário é para todos os anos, professora Sibeli. Volta uma tela, Fernando, por favor. Isso, ó. Este formulário de pesquisa, né, de opinião, está no caderno de todos os alunos, tá? Este formulário é um formulário da Secretaria de Educação, da COPED, como o Fernando falou. Nós não temos acesso aos dados, tá? As informações que o aluno responde. E aí o aluno vai poder responder a este formulário ao final de cada caderno, ao final de cada bimestre, né, digamos assim. Sempre que concluir os estudos daquele bimestre, tem este link para ele acessar e responder o que ele achou do material, da trajetória de aprendizagem dele ali, tá? É uma forma de a secretaria perceber, né, ter a visão dos alunos com relação ao material do componente tecnologia e inovação, tá bom? Então, sim, para todos os alunos, está em todos os cadernos de tecnologia e inovação. Ok? Beleza.
Mais alguma dúvida, pessoal? Está compreensível até agora? Deem um joinha, um ok aí no chat se está tudo bem, se podemos continuar. A professora Cibele diz que sim. Tudo bem, então? Vamos continuar aqui, tá? Muito bem, vamos falar agora um pouquinho a respeito do caderno do aluno. Tá? Na verdade, o que nós fizemos aqui, eu e o Fernando, foi fazer algumas tabelas que mostrem para vocês quais são as situações de aprendizagem em cada um dos cadernos, tá? Isso aqui é do primeiro bimestre, e quais as atividades estão postas ali. Essa visão macro, tá, nos ajuda a compreender e a ter uma noção de como vai ser o trabalho com os alunos ao longo do bimestre. Por isso que nós achamos importante trazer aqui para vocês, e a gente vai comentar alguns aspectos aqui de algumas séries, e também podemos ouvir vocês a respeito da visão que vocês têm sobre o material. Né? Acho importante também que vocês tragam aqui a visão de vocês, tá? Então, no sexto ano do ensino fundamental, o caderno do aluno propõe 3 situações de aprendizagem. Tá? O conteúdo é organizado em situações de aprendizagem. Cada situação de aprendizagem tem um rol de atividades para ser elaborado, para ser trabalhado com os alunos. Essas atividades, gente, elas têm uma sequência. Né? Então, na situação de aprendizagem 1, que fala, por exemplo, sobre presença digital, a proposta ali é que o aluno do sexto ano reflita sobre como ele navega na internet, né? Se ele consegue fazer um uso responsável e seguro deste ambiente virtual, dado que ele não tem idade, né, suficiente para ter acesso a alguns recursos, né, algumas plataformas, e alguns ambientes de redes sociais, né, o aluno do sexto ano, mas nós sabemos que muitos têm, por exemplo, Facebook, né, alguns até sem conhecimento, sem consentimento dos pais, outros com a vigilância maior dos pais, né. Então, é importante refletir com esses alunos como eles usam esses espaços, esses ambientes, né? Se ele faz um uso adequado e com responsabilidade dos ambientes virtuais, tá? Então, esse vai ser, ele até coloca ali, será a primeira conquista desse aluno. Nessa situação de aprendizagem, há 4 atividades. A primeira atividade, eles chamam de presença digital, né? Então, ele já traz no início da atividade um texto para leitura e reflexão. Então, é importante fazer a leitura desse texto com o aluno, né, ou solicitar que o aluno leia em casa, no caso daquele aluno que está em estudo remoto, né, porque já traz ali uma primeira compreensão, uma primeira fonte de informação sobre o tema. Então, ali ele já traz a ideia do que é presença digital. Né? Então, estar presente em algum lugar significa você ir lá até aquele lugar. Então, eu presencialmente estou em determinado local se eu me desloco e vou até aquele local em determinado momento. Mas quando a gente fala em presença digital, eu não preciso estar no local, né? Mas o que eu faço e o que eu deixo naquele local, ele mostra a minha presença. Então é a foto que eu posto, né? É o vídeo que eu publico, é o comentário que eu faço, né, é a postagem que eu deixo numa rede social, isso caracteriza a minha presença digital. E aí o aluno precisa ter essa compreensão, ele não precisa estar lá para se mostrar presente. Então, o que significa que o uso com responsabilidade e segurança tem que ser muito maior, porque senão ele corre riscos ali eminentes do ambiente digital. Né? Então, já vem essa reflexão inicial. Depois vem uma atividade 2 chamada autoexpressão em 4 quadrantes. Né? O que seria essa autoexpressão? Então, ele vai dizer ali, em uma folha dividida em 4 partes, como ele se comporta. Né? Ele vai escrever como é a relação, como ele se relaciona, né, com relação à família, aos amigos, à escola e ao mundo digital e diversão. Então, já amplia um pouco, né? Como ele está presente digital e como ele se relaciona nesse mundo. Depois tem uma terceira atividade chamada de pegada digital. Né? A pegada digital, ela já traz uma proposta de jogo.
né? Então, um jogo de tabuleiro, cartas, tal. Então, ali os alunos vão poder jogar em grupos. E aí cabe um alerta. No caso de alunos presenciais, mantendo o distanciamento, é possível trabalhar com esse jogo mantendo o distanciamento. É possível trabalhar com esse jogo sem compartilhar as cartas, sem, enfim, tá? Cada professor tem que analisar a sua turma ali. Mas ele já traz uma proposta interessante aqui de um jogo para o aluno para ele mostrar como ele se comporta mediante atitudes, né? Mediante situações da internet, tá? Se ele dá um like, se ele curte ou não, e ali ele já pode ganhar, então, um TechCoin, de acordo com a organização, com o trabalho que ele faz ali, com o desempenho dele, tá? Depois, uma quarta atividade é chamada Pense Antes de Compartilhar, né? E ali ele vai primeiro refletir sobre o que ele compartilha, ele vai escrever o que ele compartilha na internet. Então, se ele compartilha fotos, se ele publica vídeos, se ele faz TikTok, né? O aluno na cidade tem, né? Adora fazer um TikTok e postar. Então, o que ele compartilha? É uma primeira reflexão. Depois, ele vai poder ali comparar com os outros colegas o que eles escreveram, né? E vai dizer o que ele compartilha, né? E o que os outros colegas disse que compartilha e o que nós compartilhamos. Né? Então, ele vai perceber ali que o colega dele, que a turma, né, que o outro também tem um comportamento parecido com o dele ou um comportamento mais cauteloso que o dele. Tá? E aí depois ele tem todo um trabalho ali a respeito dos posts, né? Ele vai dizer, vai registrar as informações a respeito do que é colocado ali. E aí encerra essa primeira situação de aprendizagem. Então perceba que é um trabalho bem voltado ao uso assim da reflexão mesmo do uso da tecnologia digital de informação e comunicação, o comportamento dele perante o uso da tecnologia, tá? Todas as séries, elas trazem um momento de mão na massa, tá? Um momento de produção maker, um momento para você trabalhar com um aluno essa questão da cultura maker. E aqui no sexto ano, eles trazem a produção de uma mão mecânica, que é essa situação de aprendizagem 2, o que eles estão chamando de autômato. E nessa produção da mão mecânica, tem todo o desenvolvimento em 3 atividades. Primeiro, para ele conhecer, né, a estrutura de uma mão humana, né, para ele ter um primeiro olhar, né, uma primeira reflexão, né, a respeito da mão humana, e depois ele vai pensar isso como se fosse o robô, né? E um robô que tem uma mão, como ele se comporta, como ele faz, como essa mão funciona, e vai produzir uma mão mecânica usando papelão, usando cola, linha. Então, assim, materiais simples que possível, né, de que os alunos utilizem. Essa atividade pode ser feita em sala de aula, pode ser proposta para ser feita, né, concluída em casa, pode ser iniciada em casa e completada na sala de aula. Enfim, aí cada professor, de acordo com sua turma, da sua realidade, vai organizar essa proposta ali. Tá? E depois, na situação de aprendizagem 3, eles têm o desafio de produzir uma história em quadrinho. Olha que bacana. E aí a gente ajuda também a ampliação da competência leitora e escritora desses alunos, usando esse gênero história em quadrinho. Tá? Então, o sexto ano tem aí atividades extremamente interessantes e motivadoras, desafiadoras, que trazem essa questão do engajamento do aluno muito, muito forte. E aí você vai trabalhando com ele ao longo dessas atividades e vai premiando, vai incentivando, motivando com os TechCoins. Tá bom? Pode avançar, Fernando? E isso, gente, essa lógica, essa dinâmica, ela se repete em todas as séries do ensino fundamental. Então, no sétimo ano, também 3 situações de aprendizagem, separadas ali nas suas atividades. Eu não vou detalhar cada uma delas, não é o objetivo, mas era só para ter uma visão global. Tá? Então, ali no sétimo ano já fala sobre vigilância digital, e eles já vão ter aqui que fazer uma máquina, né, uma máquina simples. Vocês vão ver lá uma máquina para, né, descer uma bolinha. Então, já tem uma mão na massa aí também com materiais simples. Tá? E vão ter que contar história no final. Tá? Também vão ter que fazer uma história, parecida com a história em quadrinho, baseada em fatos reais. Tá? Então, vejam que está trabalhando muito aqui a questão do letramento do aluno, né? O letramento digital também,
o multiletramento desse aluno. Pode avançar, Fernando. O 8º ano tem 4 situações de aprendizagem, então veja que é um trabalho um pouco mais sofisticado aqui, mais ampliado, porque os alunos já têm, né, uma faixa etária, uma maturidade maior, e também vai falar das redes sociais, né, da cidadania digital, e aqui eles vão construir um disco flutuante, tá, que também é parecido com o esporte, né, que tem de disco, de atrito, e aqui um trabalho muito alinhado com as ciências, né, quando fala ali em atrito. Pode avançar, Fernando. 9º ano também, 4 situações de aprendizagem, falando da segurança da web, questão de blogs, conectividade e os impactos, e eles vão ter que fazer uma ponte de palitos, tá? Então, também aqui um desafio de proposta mão na massa. Pode avançar, Fernando. Você quer falar, Fernando, do ensino médio? Ok, eu falo, Marcos. Eu não vou abrir minha câmera, que a minha câmera está travando, gente. Mas é o seguinte, continuando, a primeira série do ensino médio, ela, lembrando que todo esse ensino fundamental 2, ele foi, né, dentro da estratégia, da metodologia, aliás, da gamificação. E aí, dentro da metodologia de desafios, ele vai trazer essas atividades desmembradas em 2 tópicos, praticamente, primeira e segunda situação de aprendizagem fala sobre a reflexão e usa aí o eixo TDIC, né, como o Marcos já falou, e trabalha alguns objetos específicos das TDICs. Mas isso não está desvinculado da segunda metade, da situação 3 e 4, que ela já vai mais para uma perspectiva de mão na massa. Como o Marcos já falou, essa parte final ela está muito ligada às atividades makers desplugadas, com materiais mais de baixo custo, reciclável, né, para que o aluno consiga perceber, né, esse desmembramento de refletir, né, é o que a BNCC traz, compreender, utilizar e criar tecnologia. Então, a proposta vai bem nesse viés. O aluno compreende, o aluno utiliza e depois ele, por fim, ele cria a tecnologia. Então, por isso que tem essa articulação. Tá? Eu não vou me ater às situações, porque o nosso tempo aqui já está bem curtinho. A segunda série do ensino médio, como a terceira, ela trabalha com o desenvolvimento do projeto, e então esse projeto está muito ligado àquilo que está no contexto do aluno, e por isso que vocês vão ver atividades, por exemplo, atividade 4 da primeira situação de aprendizagem, que falam de histórias da vida real, tá? Então é ler, escrever, criar e participar, tá? Então esse primeiro grupo, situação 1 e situação 2, está nessa perspectiva de desenvolvimento de reflexão, e de terceira e quarta já está na questão aí de produção. Né? Bem como aí a terceira série do ensino médio, ela segue o mesmo arranjo. Então, como o Marcos já também falou, gente, nós trouxemos essa tabela para que dá um panorama geral, uma visão holística, e aí facilita para vocês na hora de planejamento, né? Planejamento. Eu não sei se eles vão de planejamento das suas aulas e os planos, e principalmente aqueles alunos que estão desconectados, aqueles que vocês vão ter que enviar roteiro, né? Roteiros de estudo. Então, isso daqui dá uma perspectiva, depois deste momento das 11h30, vocês terão aí um tempo de articulação. Então, isso daqui já serve para que vocês consigam ter essa amplitude. Tá? Eu quero falar também rápido sobre a proposta do uso de conceitos para avaliação. Nós sabemos que este componente não atua com nota numérica, menção, né? Mas sim com conceitos de avaliação. Engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. Aquele sistema de tech coins, de bottoms, aquele sistema de gamificação, ele veio para ajudar nesse tipo de avaliação, tá, gente? Por quê? Porque ele dá uma mensuração daquilo como o aluno está
realmente engajado, comprometido no componente. Então, para aquele aluno que tem um engajamento total, percebe-se que ele produziu, né, que ele entregou as atividades e se comprometeu no apoio com os colegas. E aí, comprometido com o apoio ao colega, não quer dizer somente em atividades de grupo, que agora nós, no início desse ano, a gente está tendo um cuidado devido ao distanciamento, né? Mas sim o compromisso com todo, atividades online, atividades individuais, atividades grupais, mas respeitando o distanciamento. Então, é aquele aluno que realmente está comprometido com o processo. Engajamento parcial, como o nome já bem diz, é aquele aluno que se compromete parcialmente, ora ele entrega atividade, ora ele colabora com os colegas, porém não tem toda a efetividade. Tá? Você sente que ele ainda está engrenando. Então, é muito importante aqui, né, os pares, para o agrupamento, para que esse aluno seja estimulado, a sua mediação, para que o aluno consiga se engajar mais. Tá? Então, dentro desse método de avaliação, o parcialmente, ele tem que ser olhado com aquele que ele pode, né, subir aí para o engajamento total. E o engajamento, né, parcial é aquele que fez o mínimo, né, pessoal? Entregou o básico das atividades, se engajou pouco com os colegas, né? E este também é preocupante, porque a gente precisa, né, motivar, né? A gente precisa trazer formas para que esse aluno consiga vivenciar todo esse material conforme está proposto, que é vivência, que é discussão, que é reflexão. Daí, nós temos grandes desafios, certo? Só que esse auxílio, né, essa busca ativa, principalmente nesse momento de ensino híbrido, vai ser muito importante, pessoal. Vai ser muito importante, porque ao chegar ao final do bimestre, você vai dar a menção, né, o conceito, engajamento total, satisfatório, parcial. Mas como a avaliação nesses componentes do Inova, ela é vista como algo como todo, e já deve levar em consideração já agora esse início, desde o acolhimento. Aquele aluno que não participou do acolhimento, aquele aluno que está relutante, a gente tem que criar estratégia para que consiga, né, que ele participe, que ele colabore, que ele consiga, né, efetivamente participar desse processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, usando aqueles métodos aí que foram colocados de premiação, dos bitcoins, dos techcoins, das estrelas, você pode estimular também esses engajamentos, ok? Vou voltar para o Marcos, porque o nosso horário também já passou. Beleza, Fernando. Então, gente, olha, para finalizar, a gente está concluindo, então, nossa TPC de hoje. Nós abrimos uma sala do Classroom, eu estou pondo ali no chat este link que está aqui. Clicando nesse link, esse link de baixo, né, http://Classroom, você tem acesso à sala do Classroom. Quem já está logado com @prof, né, no Classroom, usa esse código curtinho aqui, tá? Então, veja, vocês devem entrar neste endereço usando a sua conta institucional, @prof.educacau, @prof.educacau, e você vai conseguir entrar nessa sala do Classroom. O que nós vamos fazer? Nós vamos ampliar o nosso contato, o nosso momento de formação, tá? Para o momento offline também. Então, nessa sala do Classroom, oi, estão me ouvindo? Nessa sala do Classroom, vocês têm acesso a alguns conteúdos extras e algumas reflexões que a gente vai puxar lá com vocês, tá? Então, façam acesso a esse ambiente.
ou pelo endereço embaixo, ou pelo código que está no chat. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui como funciona essa sala do Classroom, tá? Só para que vocês tenham a ideia e a noção de como ela funciona. Ó, tá vendo aí, Fernando, a nossa sala do Classroom? Sim, Marcos. Já está Então, veja, olha, essa sala do Classroom é exclusivo para os professores de tecnologia e inovação, tá bom? Então, aqui nós só teremos professor de tecnologia e inovação. Os Proatecs têm outra sala, tá? Eles têm uma sala só deles, porque lá a conversa é diferenciada, é outro assunto. Quem é Proatec e quem é professor de tecnologia e inovação vai estar nas duas salas, evidentemente. Então, aqui, olha, a gente tem um mural nessa parte inicial, que vocês podem publicar aqui as suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários. É um espaço para reflexão, tá bom? E nós temos uma atividade já posta aqui. Então, nesta atividade, eu trago para vocês aquele infográfico sobre metodologias ativas e peço para que vocês comentem o que vocês conhecem, a experiência de uso, sobre algum aspecto posto ali naquele infográfico. Então, veja, essa sala do Classroom vai ser o nosso ambiente formativo, tá? Para além desses momentos de ATPC. Essas ATPCs continuarão acontecendo, mas a gente está ampliando para o momento offline. Então, a gente gostaria muito que vocês se incluíssem nessa sala do Classroom, tá bom? Já tem algumas pessoas aqui na sala. E aí a gente vai conversando offline nessa sala, ampliando o nosso conhecimento. A gente vai propor alguns textos ali para leitura, para reflexão, tá bom? Como incluir? Professora Cibele, entra nesse link que nós colocamos no chat, tá? E neste link que colocou no chat do Classroom, você consegue fazer login com a sua conta @prof.educacal. Tá, professora Cibele? Qual é o link? O link está no chat. Eu perdi, porque eu tô caindo, minha conexão tá um horror hoje. Ah, vou colocar novamente. Acabei de colocar o link ali, tá bom? É isso, obrigada. Isso, lembrando que tem que entrar com a conta @prof.educacal. Não conseguirão entrar com conta @gmail particular, tá bom, gente? É conta institucional. Então, somos professores de tecnologia, temos que começar a fazer uso desses recursos, dessas tecnologias, tá bom? E nós vamos, então, para finalizar, vou voltar a minha tela aqui, pedir para o Fernando, ele já pôs o formulário de presença ali no chat. Então, vocês, por gentileza, registrem a presença de vocês, tá, nesta TPC, e também no formulário de presença tem perguntas para avaliação do dia de hoje. É obrigatório o registro de presença, o link está no chat, o Fernando acabou de colocar o link do formulário Google Forms. Então, já entrem lá e registrem a presença de vocês na TPC de hoje. Essa mesma TPC estará acontecendo amanhã, no mesmo horário. Vocês não precisam assistir novamente, é o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, os mesmos slides, a mesma conversa, tá bom? Então, quem já assistiu hoje, muito obrigado por ter participado, a gente conclui aqui, foi um prazer estar com vocês, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida, qualquer orientação, e eu quero fazer um lembrete que estaremos junto a vocês nas escolas, fazendo acompanhamento de aula, tá? Porque junto com vocês a gente consegue trabalhar mais próximo e ajudar de forma melhor. Então, estaremos aí acompanhando as aulas a partir do mês que vem, a gente faz contato, agenda com vocês, né, ficam sabendo, e a gente vai lá para conhecer o trabalho de vocês e ajudar nessa orientação. Tudo bem, gente? Eu agradeço muito, passo para o Fernando, e depois a gente abre para que vocês falem também o que acharam dessa formação de hoje. Muito obrigado, um abraço. Ok, pessoal, eu tenho também só a agradecer pela participação de vocês, pela colaboração, e como o Marcos falou, a questão do formulário, tem lá sugestões, tá? Coloquem lá sugestões para as futuras formações, que é muito importante para nós desenvolvermos aí as próximas formações, ok? Da minha parte é isso, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. O formulário de presença tem que ser respondido, porque nós depois enviamos, né, essas presenças para a escola, tá? Então, por gentileza, respondam. E agora a gente queria ouvir de vocês, né, só para concluir o que vocês acharam da nossa formação. Nos deem um feedback, por favor. Pode falar no áudio, pode escrever no chat.
A gente gostaria de ouvi-los, por gentileza. Foi excelente. Obrigado, Jocely. Professora Jocely está com várias turmas, né, do ensino médio de tecnologia e inovação. Um grande desafio e a gente está aí à disposição, professora, para ajudar no que precisar, tá bom? Sibeli disse que também gostou ali no chat. Obrigado, pessoal. A gente fica à disposição, e aí quem quiser já pode ir desconectando, tá? Indo para... Tem a última TPC da escola, né? Se a escola perguntar se nós deixamos alguma demanda, algum trabalho, né, para desdobramento na TPC da escola, da nossa parte é o preparo da aula e estudo do material, tá bom? Isso já pode ser feito, né, dado continuidade. Obrigado, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade, e a gente se encontra no Classroom, continua a nossa conversa lá, de modo offline, tá bom? Um grande abraço.